Na aula passada, falamos sobre a derrota final de Satanás. Na aula de hoje, começaremos a tratar do julgamento do trono branco, mais conhecido como juízo final. Apocalipse 20, versículo 11 diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Obviamente, neste caso específico, quem está assentado no trono branco só pode ser Jesus Cristo, já que ele é o homem que foi escolhido por Deus Pai para julgar o mundo. E o que vai ocorrer agora é justamente o julgamento do mundo. Em Atos 17, versículos 30 e 31, Paulo diz assim: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O versículo também diz: de cuja presença fugiram a terra e o céu. O que significa essa linguagem? Significa que a terra e o céu entrarão em um processo de purificação dos efeitos do pecado sobre a criação. Lembra que na queda do homem, em Gênesis 3, toda a criação foi afetada? Não à toa, a natureza passou a produzir cardos e abrolhos. Essa purificação da criação deve ocorrer justamente durante o juízo final. Enquanto o julgamento estiver acontecendo, a terra será purificada dos efeitos do pecado. Deve ficar claro que o início do julgamento, do juízo final, do aqui chamado em Apocalipse 20 como julgamento do trono branco, se dará logo que Jesus voltar. Veja o que diz Mateus 24, versos 29 a 31 e capítulo 25, versículos 31 e 32. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Viu só? Jesus voltará, seus escolhidos se unirão a ele, então, imediatamente, Cristo dará início ao juízo final. Versículo 12 de Apocalipse 20 diz assim: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. A melhor leitura aqui, em vez de ser vi também os mortos, seria vi também os que estavam mortos. Por quê? Porque todas essas pessoas ressuscitarão para comparecerem perante o juízo. Não estarão realmente mortas fisicamente, mas sim ressuscitadas. Como é que eu sei disso? Por causa das palavras de Cristo em João, capítulo 5. Olha o que ele diz lá, João 5, versículos 21 e 22. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Agora, versos 28 e 29. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, todas essas pessoas que aqui são vistas pelo apóstolo João diante do trono branco, elas não estão fisicamente mortas mais. Não, elas
ressuscitaram, sejam crentes ou não crentes. Portanto, aqui Apocalipse 20, quando você vir a expressão mortos, na verdade são os que estavam mortos. Aqui temos uma imagem das pessoas ressuscitando e certamente se encaminhando para o julgamento. O texto ainda diz: os grandes e os pequenos, isto é, tanto os importantes como os humildes, pessoas de todo tipo de classe social. Os grandes aqui poderiam ser reis, governantes, líderes, pessoas de poder e influência neste mundo. Os pequenos seriam os humildes, os pobres, os anônimos, aqueles que o mundo normalmente considera insignificantes. Por que a Bíblia cita esse detalhe? Porque ela quer nos ensinar que diante do trono branco, todos serão iguais. Não haverá distinção de classe social. Todos comparecerão e todos serão julgados. Continua o versículo: postos em pé diante do trono. Eu acabei de falar, serão todos convocados e ninguém, ouviu bem? Ninguém escapará dessa convocação. Não haverá ausência, não haverá habeas corpus, nada disso. Não haverá fuga, nem exceção. Toda a humanidade, crentes e não crentes, toda ela será convocada a comparecer diante do trono branco. Continuemos o texto. Então se abriram livros. Esses livros, no plural, são os livros da história da vida de cada pessoa. Sabia? Por que isso? Como o juízo final será para definição de galardão, no caso dos crentes, e definição de grau de punição, no caso dos não crentes, esses livros não falam sobre o destino eterno de ninguém. Não, eles apenas revelam os pecados de todos, bem como suas boas obras. São o registro completo da vida de cada ser humano. São as obras que estão nesses livros que vão servir de base para a definição do galardão dos crentes e do grau de punição dos não crentes. Aqui uma imagem do julgamento, exatamente no momento em que os livros se abrem. O texto continua: ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Este livro específico, que está no singular, ele não traz as obras de ninguém, não. Ele traz o nome dos eleitos, e somente o nome dos eleitos. Quem não tiver o nome nesse livro vai para o lago de fogo, o inferno final e definitivo, e agora com seu grau de punição devidamente definido. Então, guarde isso. Livros, no plural, diz respeito ao registro das obras de cada pessoa. Será a base para o galardão ou o grau de punição. Livro da vida, livro no singular, contém os nomes dos eleitos. Determina quem vai para o lago de fogo. Se a pessoa não tiver o nome neste livro, irá, com certeza. Professor, por que definir um grau de punição para os não crentes? Isso ocorre porque quando uma pessoa morre sem Cristo, evidentemente ela vai para o inferno. Mas ela fica lá no inferno passando por um sofrimento padrão. Isto é, todos que estão ali passam pelo mesmo tipo de sofrimento. Além disso, as pessoas que vão para o inferno hoje, elas não sofrem qualquer coisa no âmbito físico. Por quê? Porque elas estão ali só como espíritos, não é verdade? No juízo final, o grau de punição de cada indivíduo será definido com exatidão. Além disso, ele já estará com um corpo apropriado, adequado para passar a eternidade na perdição. Então, a diferença do lago de fogo, que será o inferno definitivo, para o inferno de agora, é que lá no lago de fogo, o não crente não somente vai sofrer exatamente o que deve sofrer de acordo com aquilo que ele praticou ou deixou de praticar nesta vida, como também passará por tormentos no corpo, não só em sua alma. Professor, de onde você tirou essa ideia de graus de punição? Isso aí foi ensinado de forma implícita pelo próprio Jesus, lá em Mateus 11, versículos 20 a 24, quando ele mencionou a rejeição que sofreu em Cafarnaum. Você sabia que Jesus pregou o evangelho em Cafarnaum, mas lá o povo não se arrependeu, mesmo sendo o próprio Jesus quem pregou? Pois bem, olha o que diz o texto de Mateus 11, versículos 20 a 24.
Passou então Jesus a increpar. O que é increpar? Increpar significa repreender alguém com severidade, com aspereza, ou censurar duramente uma atitude. Continuando. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Olha o que Jesus falou: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Você percebeu? Certamente o povo de Cafarnaum que ignorou Jesus foi para o inferno, assim como Sodoma. Entretanto, o próprio Cristo disse aqui que no dia do juízo final, isto é, no dia do julgamento do trono branco, que é o que estamos estudando, haverá menos rigor para Sodoma do que para Cafarnaum. O que indica que o juízo final servirá justamente para definir o grau de punição daqueles que rejeitaram a salvação de Deus. Você não pode ter dúvida quanto a isso. O que acontece aqui é que Cafarnaum recebeu mais luz, mais milagres, mais revelação. Quanto maior a luz recebida e rejeitada, maior a responsabilidade e, portanto, maior o grau de punição. Então, nesse juízo final, não haverá uma punição igual para todos. Não. Será uma punição proporcional à luz que a pessoa recebeu em vida e às obras que praticou. Continua o texto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Os que estavam mortos e ressuscitaram foram julgados. Disso já sabemos. Mas repito, esse julgamento não tem nada a ver com o destino eterno de ninguém. Aqueles que comparecerão diante do juízo final já estarão com seus destinos definidos. Professor, e quando foi que o destino eterno dessas pessoas foi definido? Isso aconteceu quando essas pessoas, ainda em vida, aceitaram ou não a Cristo como Salvador. Se você que está me ouvindo agora ainda não creu em Cristo como Salvador pessoal, aproveite a ocasião. Se você não fizer isso e morrer, no dia do juízo, a única coisa que você terá será uma definição do seu grau de punição. Não haverá esperança de salvação no julgamento do trono branco. Por isso que lá só se julgarão as obras dos crentes ou dos não crentes. Não se tratará do destino de ninguém, mas sim do seu galardão ou do seu grau de punição. O versículo diz ainda que será tudo conforme o que se achava escrito nos livros. Lembra que eu falei sobre esses livros no plural? São os livros da história da vida de cada pessoa. Eles trazem tudo o que ela fez e deixou de fazer. Na próxima aula continuaremos o nosso estudo sobre o julgamento do trono branco.